TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, tudo bem? O programa Pela Ordem começa agora, exibido pela TV Fortaleza da Câmara Municipal de Fortaleza e pela TV Assembleia, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para a capital, região metropolitana e todo o Estado do Ceará. É o exercício pleno da comunicação pública, democratizada e na busca da eficiência sobre economia, política, acesso à justiça, direitos e deveres, cidadania. Hoje nós recebemos o secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, Raimir Holanda. Ele vai falar sobre o trabalho da Secretaria de Controle Externo do TCE, sobre o trabalho do Tribunal de Contas do Estado de modo geral e também do selo Ceará Sustentável, do selo TCE Ceará Sustentável, edição 2019, que é uma iniciativa louvável, importante, de incentivo às gestões para uma administração sustentável. Secretário Raimir Holanda Filho, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite de estar podendo participar do programa. Secretário, inicialmente, gostaria que o senhor falasse assim, rapidamente sobre o trabalho da Secretaria de Controle Externo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o selo, né, TCE Ceará Sustentável, que é edição 2019, que é o incentivo, na verdade o reconhecimento, pretende reconhecer administrações, né, que façam gestões sustentáveis. E a Secretaria de Controle Externo tem um papel muito importante para que o TCE possa desempenhar as suas funções, não é isso? Perfeitamente. A Secretaria de Controle Externo ela é a grande área finalística do tribunal, no sentido que é a secretaria responsável por todas as fiscalizações junto às administrações públicas, tanto do Estado como dos municípios. Então, todas as atividades de controle, de acompanhamento dos atos de gestão é competência e de responsabilidade nossa. Então, você imaginar, por exemplo, nós temos as fiscalizações das chamadas contas de gestão, né, dos municípios e dos órgãos do Estado do Ceará, onde verificamos, né, em loco, em boa parte dos municípios, todos os atos são praticados pelos gestores. Todas as aquisições, né, as contratações, os processos licitatórios, convênios eventualmente firmados, tá? A parte pessoal, tá? Se toda a parte se a parte patrimonial ela está sendo bem controlada, se o patrimônio do município está sendo muito bem acompanhado. Se o município tiver, por exemplo, um regime próprio de previdência social, se aquele regime próprio está sendo bem gerido para evitar problemas futuros quando um servidor for solicitar a sua aposentadoria. Então, o tribunal ele acompanha, tá certo, de forma geral, tudo que é praticado com o uso do recurso público, seja no município ou seja em todos os órgãos do âmbito do Estado do Ceará. E temos também as chamadas contas de governo, né? Tem as chamadas contas de gestão e as chamadas contas de governo. Onde as contas de governo, tá certo? O tribunal ele emite um chamado parecer prévio para que as casas legislativas possam julgar o chefe do Poder Executivo. No caso do Estado, o governador, e no caso do município, os prefeitos. Além de todas essas grandes duas chamadas espécies processuais, são as contas de gestão, as contas de governo, todos os atos de pessoal, né, seja de nomeação, ou de aposentadoria, ou de pensão, tudo isso passa também pelo crivo do tribunal. Então, qualquer servidor público, uma vez que ele solicite, por exemplo, uma aposentadoria, esse ato de aposentadoria, ele é verificado pelo tribunal, no sentido de verificar se aquele servidor já tem o tempo de contribuição devido e se o valor que está sendo colocado lá para a aposentadoria, se é o valor correto, certo? Uhum. Então, tudo isso aí são competências, são atividades, tá certo, do Tribunal de Contas. E, além disso aí, temos o que nós chamamos as chamadas auditorias, tá? Essas auditorias são normalmente realizadas em temas específicos e tem uma abrangência e um escopo bastante transversal, né? Nós fizemos recentemente, por exemplo, né, uma grande auditoria na área de fiscalização de pessoal para verificar, né, a acumulação ilícita de cargos. E essa auditoria, ela cruzou dados
de todos os servidores do Estado, dos municípios, governo federal, de tal forma que, né, se um servidor tivesse mais de um vínculo, né, isso apareceu no relatório de auditoria. Só para você ter ideia, desse relatório saíram alguns servidores, tá certo, com 7 vínculos, que é um absurdo, porque... Mas só no Estado, só no município? Ou Estado, município, governo federal? Estado e município. Estado né? e município. Nosso objeto foi Estado e município. Claro, o servidor muitas vezes tinha lá um vínculo em vários municípios, tinha vínculo no Estado, também tinha um vínculo junto à União. Tá? Então, isso, né, a legislação, a nossa Constituição, ela permite que no máximo, né, você possa ter um vínculo, com algumas exceções, no caso de área de saúde, educação, que você pode ter 2 vínculos. Mas 7, por exemplo, é humanamente impossível você exercer ter 7 empregos simultâneos. Essas pessoas, elas realmente não conseguem, não deveriam conseguir atender, né, aos órgãos onde estavam inscritas, onde estavam prestando o serviço. Né? É isso mesmo, Paulo. E né? garante uma economicidade às gestões. Né? O grande prejuízo certamente aí é para o cidadão, é para a sociedade, né? Porque na medida em que esse profissional, se ele tem toda essa quantidade de vínculos, ele certamente não vai estar atendendo aquela quantidade de horas que deveria em cada um desses seus empregos. Então, ele cumpre uma carga horária muito menor e com isso, está certo, por exemplo, um profissional de saúde, o cidadão vai chegar a um posto de saúde e não vai ter aquele profissional disponível lá, porque naquele horário que ele veio estar lá, ele já estaria em outra unidade de saúde. Então, esse trabalho do tribunal, além de, né, ser a questão, né, de cumprir, né, a legislação, ela também traz aí, tá certo, um efeito aí para beneficiar, né, a prestação do serviço à sociedade, ao cidadão, que esse é o dever do Estado. Né? Muito bem. O controle é um fundamento da administração, né? E o senhor fala em acompanhamento de gestões, fiscalizações, auditorias, tomadas de contas de governo, né, de gestão, e precisamente para o funcionamento do Tribunal de Contas do Estado, a Secretaria de Controle Externo, ela também tem uma importância muito grande no assessoramento, na orientação, para que o tribunal, então, alcance os objetivos, as metas do tribunal? Perfeito. Né? Nós temos, né, o tribunal, além, é claro, toda essa atividade fiscalizatória, que é de competência da constitucional do tribunal, para isso ele exerce todo um trabalho de orientação, de prevenção, tá certo? Então, hoje o tribunal, ele possui uma escola de contas, que é um órgão vinculado ao Tribunal de Contas, basicamente para ofertar capacitações para os nossos gestores. E via de regra, os professores que dão essas capacitações são lá do controle externo. Ou seja, são auditores que estão aí no dia a dia fiscalizando, então, que conhecem os problemas mais comuns que eles encontram, as irregularidades, os erros mais comuns que eles encontram, e eles levam essa experiência para essas capacitações. Tá? Muito interessante. No sentido de que esses erros, né, cometidos por alguns gestores, por exemplo, em alguns municípios, eles possam ser mostrados nas capacitações para que esses erros não sejam cometidos por outros gestores. Então, o tribunal atua forte, né? Temos um programa forte, que é o chamado TCE Educ, né? que a gente leva o tribunal para o interior do Estado, tá certo? Isso ocorre mensalmente, tá certo? Normalmente leva a uma determinada cidade polo, e aí as cidades circunvizinhas participam desse projeto. E durante isso aí, né, normalmente dura aí 3, 4 dias, e exatamente são apresentados os principais problemas que o tribunal encontra, as principais irregularidades são detectadas, as principais atecnias, e se mostra como evitar aqueles erros. Ou seja, uma ação preventiva, uma ação educadora do tribunal, para que... Né, a função do tribunal, né, o nosso desejo não é o de punir, não é de sancionar. Né? Muitos veem o tribunal como aquele ente que está ali para sancionar, mas o nosso desejo é que os erros não sejam cometidos, que as irregularidades não sejam praticadas. Né? Claro, né, uma vez praticada e constatada, e dado o devido direito de defesa, contraditório, tá certo? E realmente constatada aquela irregularidade, claro, e aí o tribunal tem que aplicar uma sanção.
Nós vamos já falar sobre o selo TCE Ceará Sustentável edição 2019, que é um dos motivos pelos quais nós estamos recebendo o secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, Raimiro Holanda Filho. O secretário está falando um pouco sobre como funciona a Secretaria de Controle Externo do TCE e o próprio tribunal, e o senhor falou algo muito importante, porque muitas vezes a gente acompanha, a maioria das reportagens que a gente vê é o tribunal aplicando uma sanção a uma gestão, mas tem todo este trabalho de orientação, não é? É importante fazer a prevenção, orientar os gestores, secretários municipais, prefeitos, presidentes de autarquias, no sentido de que possam fazer uma gestão com lisura, com eficiência, eficácia, evitando problemas. Claro, claro. A minha visão é que sempre aquele tribunal que aplica muita sanção, que aplica muita multa, que imputa muito débito, tá certo? É que, de certa forma, ele está um pouco falhando nessa prevenção. Falhou na orientação. Falhou na sanção. Ou seja, ele está atuando já no final do problema. Então, a minha visão é muito clara de que nós temos que atuar forte também na prevenção, na orientação, para que o leite não seja derramado. Não adianta... a nossa, por exemplo, é sabido que a taxa, por exemplo, de recuperação de recursos públicos, advindos de irregularidades praticadas, é muito baixa. Então, antes, o tribunal hoje ele atua de forma muito, nós chamamos de controle concomitante, ou seja, e passo a execução do orçamento. À medida que o orçamento está sendo executado, o tribunal vai acompanhando. A gestão já tem a obrigação de estar informando o que está sendo executado? Isso, perfeitamente. Como está sendo, como percentual? Está sendo, perfeitamente. Nós recebemos, por exemplo, informações dos municípios de forma, numa periodicidade mensal. Ou seja, a cada mês os municípios são obrigados a remeter ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará tudo que foi praticado no decorrer daquele mês. Então, nós não deixamos passar todo um exercício ou toda uma gestão para depois começar a apontar os erros. Então, vai se acompanhando e vai se, com o uso intensivo de tecnologia. Nós temos, desde essa gestão do conselheiro Adilberto Pontes, uma das premissas dele foi investir forte na área de tecnologia da informação, para que o tribunal pudesse se modernizar e que pudesse fazer uso do que tem mais de moderno hoje, em termos de tecnologia, para subsidiar a fiscalização, para suportar a fiscalização. Então, você imaginar hoje, por exemplo, nós temos ferramentas hoje, como a ferramenta SAS, que é uma ferramenta da área de cruzamento de dados, de inteligência, tá certo? Que nos dá o que nós chamamos que aponta quais são os maiores objetos de riscos, maiores riscos em cada município, em cada unidade do Estado. Então já vai apresentando ali um gráfico, já vai mostrando a necessidade de uma mudança de rumo, de uma fiscalização, de uma prevenção, de uma orientação preventiva. É isso. Só para você ter ideia, hoje a escolha dos municípios que vão ser fiscalizados não é mais um ser humano que o faz, não sou eu o secretário, não é o presidente, é um algoritmo, tá certo? É um algoritmo computacional, que baseado em um conjunto de parâmetros que são analisados, ele aponta, olha, quais são os municípios que esse ano merecem uma atenção maior do tribunal e aqueles municípios que estão bem, que pelo acompanhamento das informações e dos dados que nós temos em nossas bases de dados, tá certo? São municípios que estão com uma gestão bastante equilibrada, uma gestão bastante correta. Então, hoje, esse mapeamento aí, tá certo? É feito hoje em algoritmos que utilizam informações, tá certo? Que são coletadas aí mensalmente, dos portais de transparência, de denúncias que são feitas, tá certo? Então, tudo isso informações vão chegando ao tribunal, tudo isso vai montando uma grande base de dados e um algoritmo começa a varrer todas as informações e começa a dizer, o município nesse momento que apresenta maior risco de apresentar algum problema é o município X. Então, é para esse município que as equipes vão deslocar. Então, você perceba que hoje, essa escolha do que é auditado, do que é fiscalizado, ele está cada vez sendo cada vez mais impessoal. Então, estamos trabalhando para que tenhamos cada vez mais objetividade, critérios estritamente objetivos na hora de selecionar, na hora de escolher o que é que vai ser inspecionado, o que é que vai ser fiscalizado. Porque durante um longo tempo havia participação e ainda deve acontecer a participação da sociedade
informando sobre algum princípio de irregularidade ou suspeita, né? Ao longo da história, a sociedade, de maneira muito efetiva, fez essa participação, essa interação com os tribunais de contas, com o Tribunal de Contas do Estado, né? A sociedade continua com espaço aberto para participar. Como é que é essa integração, né, interação com a sociedade no Estado do Ceará? Isso é o que denominamos de controle social, Paulo, né? Então, é você ter mecanismos, usar mecanismos e disponibilizar ferramentas para que a sociedade, ela efetivamente seja o grande fiscal do recurso público. A tecnologia, ela é aprimorada, melhorada para facilitar ainda mais. Ela pode ser utilizada, como o senhor muito bem falou agora há pouco, né, vai fazendo de maneira automática, de maneira rápida, por meio de algoritmos. A definição de quais municípios oferecem, podem estar apresentando algum risco, né, de uma gestão com algum tipo de incapacidade, mas facilita, então, as plataformas facilitam a sociedade acessarem ao TCE. Claro. Nós temos vários hoje, digamos, canais que a sociedade pode encaminhar suas demandas para o tribunal, né? Através da ouvidoria, através propriamente de processo de denúncia e, mais recentemente, né, através de um aplicativo desenvolvido por um smartphone, que está disponível apenas para, né, por enquanto, para a área de educação, onde, né, um aluno, um pai de um aluno, tal, ele pode, através de um aplicativo, num smartphone, ele encaminhar ao tribunal, tá certo, alguma irregularidade ou alguma dificuldade que ele está tendo ali dentro daquela escola. Então, nós estamos começando a trabalhar isso aí, divulgar esse trabalho aí, esse aplicativo para a área da educação, tá? Nesses momentos em que o tribunal participa ela desenvolve esse programa de TCE Educ, que é esse programa de capacitação. Esse aplicativo ele é divulgado, né? Ele é apresentado, e aí estamos estimulando aí a sociedade para que ela, né, colabore, que ela participe, que seja um braço do Tribunal de Contas lá dentro da escola. Lá dentro da escola, que se tem um problema com a merenda, ou com a falta de professores e tudo, para que ela se manifeste facilmente. Hoje o smartphone está acessível. Eu acabei de acessar aqui, baixei já o TCE Ceará. Isso. E, inclusive, as avaliações apontam 5 estrelas. Não sei se dá para as pessoas verem aí, mas eu consegui acessar, interessante. Então, o que nós estamos fazendo é isso, utilizando cada vez mais a tecnologia para estarmos mais próximos da sociedade, né, para, através da atuação do tribunal, possamos, né, levar, né, certo, uma melhor qualidade de vida para o nosso cidadão do estado do Ceará, para o nosso cearense aí, que a nossa ação de fiscalização ela possa contribuir com essa melhora. Nós vamos para o primeiro intervalo do programa Pela Ordem. Estamos conversando com o secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Raimir Holanda Filho. Ele está falando sobre o trabalho realizado pelo Tribunal de Contas do Estado e, mais precisamente, sobre o trabalho da Secretaria de Controle Externo daquele tribunal. E vai falar daqui a pouco sobre o selo TCE Ceará Sustentável, no bloco a seguir. Lembrando que nós estamos no ar pela TV Fortaleza, da Câmara Municipal de Fortaleza, também pela TV Assembleia, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para a capital, região metropolitana e para o interior também. No terceiro bloco tem a participação do consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Nós voltaremos em um minuto. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno-infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia EMEM, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia.
Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o programa Pela Ordem, exibido pela TV Fortaleza, da Câmara Municipal de Fortaleza, e pela TV Assembleia, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará para Fortaleza, região metropolitana e interior do Estado. Nós estamos conversando com o secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, Raimiro Holanda Filho. Agora, neste bloco, nós vamos falar do selo TCE Ceará Sustentável edição 2019, que está com inscrições abertas, secretário, até 30 de setembro. É um prazo de inscrição para as gestões que estejam, que se considerem e trabalhem aliadas com objetivos de desenvolvimento sustentável descritos na agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, fazerem suas inscrições até 30 de setembro, já digo aqui, pelo site tce.ce.gov.br. Qual o objetivo deste selo, na verdade? Toda essa ação do tribunal, né, ela partiu de uma articulação que aconteceu, na realidade, a nível de todos os tribunais de contas da América Latina. Tá? Há 2 anos atrás, né, os tribunais de contas se reuniram, né, de toda a América Latina e passaram a perceber que os tribunais de contas, através das suas ações de fiscalização, através das suas ações, né, digamos, de acompanhamento da gestão, poderiam ser um elemento indutor, tá? Um elemento indutor para o alcance dos chamados objetivos dos ODS até o ano de 2030. Tá? Então, os ODS foram definidos pela ONU, tá? Que tem um conjunto de objetivos muito claros que buscam o quê? Buscam trazer, tá certo? Uma sustentabilidade para o nosso planeta. Só um parêntese rápido, o senhor falou sobre os objetivos, bem interessante. Por exemplo, ODS 1, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Só para você ter uma ideia da importância destes objetivos. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Interessante. Interessante. Se você analisar, se você for acompanhar, são 17, são todos 17 objetivos, realmente ele colocaria, digamos, o nosso, né, todos os países, todo o nosso planeta, em um patamar de qualidade de vida bem superior. Sabemos que os desafios são muito grandes, né? E aí o que existe é toda uma articulação de várias instituições, e os tribunais de contas estão envolvidos nessa articulação aí, para que, de alguma forma, ele possa promover o alcance desses objetivos. E como é que o tribunal pode agir nisso aí, tá certo? Como você bem falou, tá certo? Os objetivos são muito amplos, né? São muito desafiadores, né? Mas não acabar com a pobreza, né? Onde é que o tribunal se vê, como poderia contribuir no sentido de combate à pobreza? Veja bem, na medida em que o tribunal ele fiscaliza, né, a correta, a boa aplicação dos recursos públicos, evitando desperdício, evitando a ineficiência e, em casos extremos, até a corrupção, tá certo? Ele está diretamente aí contribuindo para a redução da pobreza. Na verdade, é um trabalho intrínseco aos objetivos. É impressionante como é a mão na luva, né? É isso. Então, quando a observar, né, esses objetivos, os tribunais de contas viram, olha, nós aqui praticamente estamos aqui, esse é o nosso dever, né? Essas nossas competências estão diretamente, intrinsecamente ligadas a esses objetivos. A ONU acaba traçando objetivos que são princípios, né, que são já tratados, abordados pelo tribunal. Pelo tribunal, certo? Então, a ideia é que o tribunal, tá certo? Ele primeiro, paralelo a essa atividade, né, fiscalizatória, tá certo? Como eu comentei, tá certo, agora há pouco, o tribunal também tem essa função educadora, né? E até de estimular para que as boas práticas elas sejam utilizadas. Então, a ideia do prêmio, tá certo, é trazer um reconhecimento para aquelas gestões que de alguma forma estão avançando para o alcance dos objetivos dos ODS. Então, o tribunal, né, ele abriu esse processo de inscrição, tá certo? Todos os municípios, todos os gestores aí, né, estamos aí estimulando que eles participem
que eles mostrem o que está sendo feito no âmbito de seu município, tá? Porque a importância desse trabalho aí, tá certo? Eu acho que é consensual que todos os gestores hoje têm que, de alguma forma, estar envolvidos, né, com esses objetivos. Então, o tribunal ele vai, né, digamos, fazer uma seleção, vai receber todas as inscrições e vai verificar quais são aqueles municípios que estão mais, digamos, aderentes ou que mais esforços estão empreendendo no sentido de promover o alcance dos objetivos. Secretário, quando os senhores passaram a realizar, né, o selo, né, Ceará Sustentável, TCS Ceará Sustentável, nesse caso estamos na edição 2019, os senhores perceberam que, como o senhor muito bem falou, intrinsecamente há uma ligação muito forte, né, uma identidade muito forte com todos esses eixos, né, do Tribunal de Contas do Estado, com todos esses eixos. Estes objetivos, estes ODS, colaboraram também para que o Tribunal pudesse direcionar o seu trabalho educativo, pedagógico, de orientação aos gestores, no sentido já de prepará-los a concorrerem, a participarem, né, e estarem nessa competição extremamente, né, profundamente, amplamente cidadã? Uhum. Nós temos envolvido, Paulo, Porque o know-how do tribunal, nós já, todo cearense que se debruça minimamente já conhece que de fundamental importância, só acabou de falar, e essas metas traçam ainda mais aquilo que o tribunal já faz, né? A nossa ideia, né, no futuro, a exemplo que nós já fazemos com outro indicador, que é o IEGM, que é Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que ela analisa o município sob 7 dimensões, né, educação, saúde, planejamento, né, tecnologia. Tá? Exemplo que nós já fazemos com o IEGM é começar a desenvolver indicadores em cima desses ODS para que, no futuro, as ações do tribunal elas sejam, digamos, motivadas a partir desses indicadores. Uhum. Ou seja, aqueles municípios, quando for fiscal em determinado município, eu observar aqueles 17 ODS, né? Eu disse, rapaz, me diga uma coisa, qual desses aqui o município está bom? Tá bom. E qual desses ele está muito ruim, tá certo? Tá certo? No sentido de que o tribunal possa ter alguma ação, possa contribuir, tá? Para que naqueles indicadores onde o município, ele, digamos, não está bem, ou está ruim, tá certo? Ele possa melhorar. Então, esse trabalho está começando agora em 2019, que é a primeira edição, tá certo? Ele tem um propósito, né, primário, né, principal de reconhecer e premiar as gestões, mas também com esse viés, de que nós vamos passar a ter um olhar, tá certo? Em cima desses 17 indicadores aqui, como é que os municípios estão? Como é que o município está em relação ao 1, ao 2, ao 5? Onde é que ele está caminhando bem? Onde é que é aquele que ele não está conseguindo avançar em absolutamente nada? Né? E entender por que ele não consegue avançar. Quais são as dificuldades que aquele município enfrenta? Por que muitas vezes o município vizinho a ele, tá certo? Com características sociais, econômicas muito semelhantes, por que um está avançando e o outro não está? Então, como é a gente começar a ter uma radiografia, um panorama de como anda essa questão da sustentabilidade no âmbito do Estado do Ceará e que isso possa direcionar futuras ações do TCE. Tá? O município buscando estar com a gestão, os gestores buscando qualificar a gestão a partir do que o tribunal já orienta, do que o tribunal já fiscaliza, audita, conseguindo uma boa pontuação no selo TCE Ceará Sustentável, naturalmente, é um caminho muito, digamos assim, forte, seguro para a empregabilidade, para o desenvolvimento social, para o combate à fome, para a diminuição dos índices de violência. É o que todo cidadão sonha, né? Certamente, Paulo, né? Nossa grande, né, digamos, ação enquanto servidor público é promover, né, esse bem-estar da sociedade. O que a gente hoje tem que trabalhar e trabalhar fortemente é que o Estado possa, tá
tá certo? Através de todas as suas instituições, promover, né, uma melhora da qualidade de vida dos seus cidadãos. Nós todos, por exemplo, estamos vendo aí nos rankings, aí, colocando as cidades do nosso estado do Ceará como algumas cidades mais violentas do país. Né? Isso é estarrecedor para a gente, né, enquanto instituição pública, isso é motivo de indignação, tá certo? E é motivo para a gente saber que nós temos que agir, certo? Temos que entender o que está acontecendo nesses municípios, por que de tanta violência, por que de tanta, né, de baixa empregabilidade, por que de tão poucas oportunidades que são ofertadas. 7ª ou 8ª economia mundial, né? Um PIB de quase 4 trilhões de dólares, né? Não justifica, né? Não justifica você ter, por que tantas dificuldades, né? Com níveis de desemprego tão altos, né? Muito desemprego, né? Levando a muita violência, levando a desagregação social, né? Então, um conjunto de elementos aí que certamente tem que ser combatidos, tá? E eu acho que o tribunal ele tem alguns instrumentos que ele pode colaborar nessa mudança para um Estado aí, né, que possa realmente ser um Estado que prospere, né, um Estado onde, né, a nossa sociedade, nosso cidadão, ele se sinta orgulhoso de ficar aqui, de ver seus filhos crescerem, né, de que o Estado que ofereça, né, emprego, trabalho para seus filhos. Né? Eu acho que é isso que todos nós cearenses queremos aqui para o futuro das próximas gerações, né? Um Estado próspero, um Estado seguro, um Estado com taxa de violências, né, que não sejam essas que nós temos hoje, onde a maior parte da sociedade se sente, né, aquele sentimento de insegurança, aquele sentimento, né, fruto de todo um contexto aí, socioeconômico aí, que certamente tem que ser revertido. De que maneira as gestões podem se inscrever? Os gestores podem participar de um formulário presencial ou mesmo pelo próprio site do TCE, tce.ce.gov.br? A forma, digamos, mais rápida e eficiente é acessar o portal do Tribunal de Contas, né, que você acabou de dizer, www.tce.ce.gov.br. Lá vai encontrar todas as instruções, todas as informações, certo? Os formulários, ou seja, tudo aquilo que é necessário para que, né, o gestor possa encaminhar os seus dados, está tudo já disponível lá, tá certo? E mais uma vez, aqui, eu uso aqui esse espaço aqui para conclamar todos os gestores para participar disso aí, para mostrar o que é que seu município, o que é que sua gestão está fazendo, né, em prol aí, né, do atingimento aí desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Muito bem, o secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, Raimir Holanda Filho, falou sobre o selo, né, um selo importantíssimo que está com inscrições abertas para gestões no estado do Ceará, gestões públicas no estado do Ceará, que é o selo TCE Ceará Sustentável. Muito interessante, o secretário acabou de dar aí o caminho, mostrar o caminho para as gestões fazerem as inscrições, falou sobre os ODS, né, que são objetivos a partir de uma agenda, né, um plano da ONU para até 2020, para que sejam desenvolvidos e o mundo esteja em mais harmonia, a sociedade esteja em uma harmonia, numa garantia de um desenvolvimento econômico, social, de justiça social. E aí, o secretário falou da importância do trabalho do TCE, que já faz um trabalho de fiscalização, de auditoria, de orientação, no sentido que as gestões sejam eficientes e já trabalhem sobre estes objetivos. E as gestões podem se inscrever pelo tribunal, pelo site do Tribunal de Contas do Estado, www.tce.gov.br. E a avaliação, secretário Raimir Holanda, das gestões. Há uma banca interna do tribunal que vai, então, coletar as informações, os dados e ver quais gestões alcançam a meta, estarão alcançando a meta? Perfeito. Tem uma comissão formada, né, por servidor do tribunal, tá certo? Uma parte engenheiros, tá certo? E, na verdade, multidisciplinar, mas boa parte são engenheiros, que vão, a partir dos dados que são fornecidos desse formulário, vão verificar, né, item a item, quais aqueles, né, vai haver uma pontuação, né, um ranqueamento de todos esses formulários, para ao final, tá certo?
identificarmos ponto a ponto quais são as ações e que nota nós deveremos atribuir a cada uma dessas ações. Muito bem. A gente já está indo para a reta final da nossa entrevista com o secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, Raimir Holanda Filho, e o secretário falou inicialmente sobre o TCE, o trabalho de modo geral, falou sobre a Secretaria de Controle Externo e agora falou sobre o selo TCE Ceará Sustentável. E agora a gente volta nesta reta final a falar sobre o Tribunal de Contas, a atuação agora do ponto de vista da sanção, não é? Até chegar a uma sanção, ou seja, a uma condenação de um gestor, de uma gestão. Quais são os passos, né, os procedimentos que o tribunal segue a partir da denúncia, enfim, até a sanção ao gestor? Tá. Nós temos evoluído em algumas metodologias, Paulo, com um objetivo básico de quê? De se alcançar uma efetividade na ação fiscalizatória do tribunal. Me explico, né? Até algum tempo atrás, tudo que era encontrado de irregularidade em uma gestão, se abriu um processo interno lá no tribunal, né? Onde esse processo, tá certo? O tribunal, onde a Secretaria de Controle Externo, ela apontava todas as irregularidades, né, que foram detectadas no âmbito de uma auditoria, no âmbito de uma inspeção, né? E essas irregularidades, né, elas eram então submetidas ao que nós chamamos de um relator de um processo, que o relator ele fazia uma citação ao gestor para que o gestor ele, né, se defendesse, ou seja, daquilo que estava sendo apontado como irregularidade ou como suposta irregularidade, que é o que nós chamamos de contraditório. E aí, tá certo? Após essa defesa aí do gestor, esse processo ele é encaminhado para o Ministério Público de Contas, que o Ministério Público também se manifesta nos autos a respeito daquelas irregularidades, tá certo? E após isso aí volta para o relator, que então leva então para o julgamento. A questão é que todo esse trâmite aí, tá certo? Dado o volume de processos que nós temos, ele tarda um tempo considerável, E é claro, né? Enquanto está se tramitando, quando não até se obter uma decisão final, um julgamento, aquela correção, aquela mudança lá na gestão, ela não acontece, porque a decisão a determinação só pode ser proferida após julgamento. O que está se mudando agora no sentido de buscar efetividade, né? Primeira coisa, o que é que o cidadão espera do Tribunal de Contas? O cidadão espera que, ao ver o tribunal em um determinado município, por exemplo, o cidadão vê que o Tribunal de Contas está naquele município e o tribunal, ao perceber e verificar algumas, digamos, irregularidades que estão acontecendo, que aquelas irregularidades sejam corrigidas no menor tempo possível. Já sejam corrigidas. Já sejam corrigidas. Tá? Então, a partir desse entendimento, né, da percepção do que o cidadão quer do tribunal, tá certo? É que um problema que está ali numa praça, numa rua, né, numa obra de saneamento, ele não quer esperar 2, 3 anos até que o tribunal julgue para poder. Ele quer que seja resolvido rápido, logo, certo? Então, o que foi que nós fizemos recentemente? Mudamos o nosso procedimento fiscalizatório, tá certo? Então, a fiscalização ela levanta todas as irregularidades. Ao final daquela inspeção, os gestores são chamados e se apresenta ao gestor aquelas eventuais irregularidades que foram detectadas. E nesse momento já, tá certo, abre-se um prazo ali, normalmente 1 semana, para que o gestor, né, explique ou tente ali, tá certo, justificar o porquê daqueles problemas. Tá? Ao retornar, né, para o tribunal, né, os analistas então elaboram, tá certo, o que nós chamamos de 2 peças. Uma peça, que é um relatório de inspeção, onde ele consta apenas recomendações, determinações no sentido de se promover correções imediatas. Perceba que nesse relatório aqui não se está sancionando ninguém, não se está apontando
nem aplicando nenhuma multa, nem imputando débito, né? Absolutamente nada, né? Jaime, então quer dizer que o tribunal agora está determinando se corrija e aquilo que foi cometido, digamos, de irregularidade ou fica por isso mesmo? Não, não é isso. O que nós estamos fazendo é separando essas duas coisas. Separando um procedimento que é corretivo, que essa correção ela tem que ocorrer de forma imediata, porque o cidadão está lá, está sendo prejudicado. E se eventuais, né, atos de gestão, né, que incorreram aquele problema, houver uma responsabilização, então os gestores vão responder em um outro processo. Que aí segue realmente todo esse processo, que é demorado, que é lento, realmente tem que se, né, abrir a defesa, contraditório, recursos, né, e que é um processo que normalmente é mais lento. Mas aquilo que o cidadão queria de imediato, que era a correção, isso foi praticado. Porque o município tem a oportunidade de fazer a meta dentro da meta. De repente entra para uma meta na saúde, na educação e não consegue por atecnia ou por algum desvio, o Tribunal de Contas vai avaliar quando aplica a sanção, né, o final do processo, e vai orientando para que esta meta, dentro da meta antiga, possa ser alcançada, que é a correção. Perfeito, né? Isso até dá uma oportunidade, por exemplo, no momento de uma inspeção, para que ao concluído o exercício, né, o gestor, ao remeter sua prestação de contas anual para o tribunal, aqueles erros, eles tenham sido já corrigidos. Ou seja, uma prática que eventualmente estava sendo cometida ou por uma tecnia ou por um, né, eventual desconhecimento, certo? Essa ação tribunal permitiria que ele, então, corrigisse e passasse a exercer, né, digamos, aqueles atos de uma forma correta. Com isso, nós conseguimos o quê? Só para você ter ideia, Paulo, hoje, nossa média hoje de uma ação corretiva, tá certo? Que antes era em torno de 3, 4 anos, hoje nós estamos reduzindo para 3, 4 meses. Tá? Então, do momento que eu vou a campo e que eu tenho já uma ação do tribunal no sentido de determinar, certo? Que uma determinada irregularidade ela seja imediatamente, né, corrigida, hoje nós estamos levando em torno de 3, 4 meses. Então, é o cidadão que vai ver o carro do tribunal circulando naquele município e que vai saber que daqui a 3, 4 meses, né, fruto daquela fiscalização, vários problemas lá naquele município eles estão sendo corrigidos. Nós conversamos com o secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, Raimir Holanda Filho, agradecendo a presença importante do senhor, que colabora para que, com a atividade do TCE e todos os seus integrantes, os senhores colaboram para que a TV Fortaleza possa cumprir a sua missão de TV pública, que é levar orientações sociais importantes à coletividade. Obrigado pela presença do senhor. O senhor está convidado a voltar o mais breve possível aqui ao programa. Tá bom, Paulo. Fico muito agradecido também por ter sido convidado para participar do programa e disposição, né? Estamos sempre à disposição. Sempre que precisar, estamos muito obrigado aqui. pela presença. Tá, obrigado, Paulo. A gente vai agora para um rápido intervalo. Em seguida, voltaremos conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno-infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia Enem, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o programa Pela Ordem, agora conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Olá, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, Câmara dos Deputados, aprova a reforma da Previdência, agora está com o Senado. O principal tema, quando se fala em trabalhabilidade, empregabilidade e
a assistência, né, a previdência social. Um fato que me chamou muita atenção, e também você também viu com clareza, foi que quando foi entregado o projeto, quem que estava lá? Jair Messias Bolsonaro. Mas quando foi finalizado na Câmara, qual era a única liderança do governo que estava lá, Paulo? O Paulo Guedes. Abraçado com o Rodrigo Maia. Você notou? Você notou que, na grande realidade, o presidente, muito habilmente, não quis participar e deixar que o ator principal ali naquele momento fosse Paulo Guedes. Diga de passagem, nos últimos 15 dias, se você pegar, teoricamente, toda a produção feita de jornais e revistas de circulações nacionais, eles dão capas ou abrem grande parte das suas reportagens para a agenda que eles chamam agora agenda liberal Paulo Guedes. Até aquela brincadeira que era o posto Ipiranga, eu acho que aquilo dali já faz parte do passado. Há pesquisas que apontam que há uma maioria de brasileiros, segundo as pesquisas, concordam com a reforma da Previdência. Agora, não concordam com a retirada de muitos direitos, mas acham que a reforma da Previdência... Ela era necessária. Ela precisa Ela era necessária. Nós debatemos, nós conversamos, falamos sobre isso. Nós fomos os primeiros banca de quase jornalismo que insistentemente de falar tocando. Que existia uma propensão de uma parte da população de aceitar, não de escolha própria, mas pela questão mesmo da necessidade da tentativa de reorganizar as finanças da União. Paulo, a grande verdade é que Paulo Guedes, querendo ou não, lógico, não vou tirar o mérito mesmo, ele pega um trabalho já iniciado por Henrique Meirelles, né? Uhum, né? Então, quer dizer, ele não começou do zero. Ele não começou do zero. E o Henrique Meirelles, lá atrás, no governo do ex-presidente Lula, fez um muito bom trabalho nesta área, né, da economia, do equilíbrio. Ancorava, né? Ele ancorava no Banco Central. Ele era do PSDB, né? Foi para o Banco Central e era do PSDB e foi chamado pelo ex-presidente Lula do PT para fazer um trabalho, né? E foi um trabalho muito aprovado. Tanto que ele tentou, na candidatura à presidência da República, né, buscar esse legado e tentar aí uma preferência popular que pudesse levar a um segundo turno. Mas governo do presidente Bolsonaro, a reforma da Previdência passou. Agora, a reforma tributária já está literalmente já pré-feita. É como se fosse um prato que você compra no supermercado e você só coloca no micro-ondas. Eu acho que a reforma tributária já há uma previsão também que até outubro ela esteja finalizada. Quer dizer, no final do ano vamos ter duas reformas já finalizadas, que é da Previdência e tributária. Isso demonstra o quê? Isso demonstra que, a partir do momento em que você joga para o Poder Legislativo e ele tem que responder à sociedade, ele produz. Acabou aquele jogo de ficar o tempo todo tomando de lá para cá, responsabilidade de quem é a parte do fracasso, com quem fica a parte do sucesso. Eu acho que isso, de alguma maneira, está sendo sanado. O que está me chamando a atenção é o seguinte: o próprio Partido dos Trabalhadores começou a discutir que já vai entrar no processo da reforma tributária já com outro discurso oposicionista, mais proativo, não simplesmente com a teoria do caos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, na minha avaliação, Ciro Gomes, mais uma vez, perdeu a oportunidade de ter ultrapassado o PT nesse requisito, ter construído uma oposição mais construtiva, mais proativa. Tudo bem, a reforma não é a reforma do nosso sonho, como o caso da Previdência, mas é uma reforma necessária, vamos mudar ela, fazer mudanças internas aqui no Congresso para que ela fique mais pautável. E agora, com a reforma tributária e outras questões que estão sendo discutidas, eu acho que o Ciro Gomes ele não pode se deixar se tornar refém do Partido dos Trabalhadores. Por quê? Quando ele sai logo atrás, fazendo um discurso muito próximo, ele é eclipsado, né, Paulo? Agora, é uma missão de partido, é uma missão de presidência nacional de partido, né, é uma missão de estratégia, né, que, ao meu ver, penso, né, que o ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes, ele pode
pensar, agir, trabalhar com uma ideia nacional de que paute, né, de que seu partido e ele próprio possa pautar temas importantes assim, mas depende do partido atuar, né, em bloco. Houve alguns rebeldes, por exemplo, na reforma da Previdência. Então, o partido tem que atuar de maneira muito coesa, uma estratégia muito bem fechada, inclusive, com outros partidos formando blocos, né? Inclusive o PDT sinaliza, né? Sinaliza, isso, né? sinaliza. E outra coisa que me chamou a atenção essa semana, Paulo, o dilema, né? Lula fica em Curitiba, Lula vai para São Paulo, Lula vai para o semiaberto, vai para a prisão domiciliar. Eu acho que nós estamos chegando a um momento em que nós temos que discutir para onde deve ser finalmente deixado Lula. Eu acho que a prisão domiciliar já seria bom, Paulo. Eu acho que ele já não tem mais nenhum risco. Eu não vejo o Lula como risco. Eu acho que a carceragem dele agora é muito mais, em alguns aspectos, uma punição visual, uma punição, um lixamento midiático do que literalmente necessário. Eu acho que hoje ele numa prisão semiaberta, eu acho que ele já não apresentaria ser um cara perigoso. O que há e provoca um acirramento é ainda uma opinião pública com um percentual muito admirável, né? Que se refere a Lula como liderança, ainda ele na prisão. Então, há aí um aspecto, né, que o perigo, por exemplo, de Lula destruir provas e isso, aquilo, outro, porque quando é investigado, há algum condenado, por exemplo, prisão temporária ou a prisão preventiva, para que aquele investigado não destrua provas, não prejudique o andamento das investigaçõões. E esse risco aí, realmente, eu não sei, eu também considero que não haja eu acho que não há mais essa risco à Lava Jato. Não, né? não, o risco à Lava Jato, se há, por exemplo, que o The Intercept tem divulgado insistentemente com outros órgãos de comunicação, veículos de comunicação, como a Folha e outros mais. Mas eu concordo com você, eu acho que chegando um momento em que ele pode responder em prisão domiciliar. E eu acho que até tiraria a tensão no país, sabia? Diminuiria a pressão. Eu acho que hoje nós vivemos um período onde você tem os eleitores e os cidadãos que defendem o partido Lava Jato, da qual tem a figura do Moro e do Jair Messias Bolsonaro, e você tem do outro lado um lulismo que está se desidratando, que é natural. O governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, num determinado momento, a economia já vai começar a dar resultados positivos. Esse é o grande desafio, né? Foram feitas reformas a terceirização restrita, foi feita a reforma trabalhista, não resultou em mais empregos, né? Alguns empregos realmente foram criados, mas informais, né? Aquele emprego não houve milagre, você, né? Quer dizer, você não houve milagre. Então, assim, você está tocando exatamente no preço que pode ser ou não pago. Se der certo, se gerar emprego e a economia der aí um boom, uma melhora, na verdade, estabilidade, né? naturalmente vai se mostrar naturalmente que o caminho foi certo. Se não acontecer, aí é um preço caro. É o caminho inverso. É um preço pesado, né? Por isso que eu acho que esse peso e medida sobre a prisão do Lula, eu acho que ele deve ser resolvido. E não é o Supremo que tem que resolver isso, é o TRF4. Em Curitiba. Então, eu acho que já podia ter sido finalizado isso. Paulo, houve uma semana muito movimentada na Câmara Municipal de Fortaleza, né? A Câmara Municipal de Fortaleza, sob a presidência do vereador Antônio Henrique, do PDT, uma mesa diretora muito atuante também, os demais parlamentares, vereadores de Fortaleza, entra realmente assim numa gestão de Câmara Municipal. Eles são legisladores, fiscalizadores, vão à tribuna, né, exercer o ato de parlare, né, no parlamento, mas no aspecto de capacitar os servidores, capacitar os vereadores, os assessores, para que a Câmara possa oferecer o melhor da cidade,
esta gestão ela tem acertado muito. Né? Teve um seminário, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, como você acompanhou muito bem, um seminário de aperfeiçoamento parlamentar, com nomes importantes. Né? Muito interessante isso, né? E demonstra o seguinte, demonstra que aqui é uma caixa acústica. Ela consegue compreender o que está se passando entre os cidadãos contribuintes fortalezenses, o que eles interessam para eles em melhora do padrão de vida deles e como uma casa legislativa deve atuar. Você nota, nós vamos entrar no segundo semestre desse ano de trabalho na casa e você nota uma harmonia no debate entre oposição, situação e parlamentares independentes. E isso à véspera de uma eleição à prefeitura muito concorrida. Isso é um sinal de maturidade. Isso é maturidade. E, mais uma vez, o estilo democrático e tranquilo do presidente Antônio Henrique perante a casa. E outra coisa interessante, mais uma vez você nota a simbiose entre o presidente da Câmara, Antônio Henrique, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Que inclusive esteve lá no José seminário. Sarto. Esteve no seminário fazendo uma palestra sobre política, né, sobre as novas tendências, os novos olhares da política, né, essa efemeridade das transformações, realmente muito interessante lá no seminário. E a participação dos vereadores é que me chamou a atenção, né? E das suas equipes. Em peso. Em peso. O auditório do Hotel Gran Mareiro, lá na Praia do Futuro, realmente ficou um auditório para talvez umas 300 pessoas, né? Ficou completamente preenchido, né? E é interessante, chega um determinado momento em que a gente que está do lado de fora, até identificar os parlamentares que estão a favor do prefeito Alberto Cláudio, que estão contra, é difícil. O que você nota muito mais os mesmos, uma irmandade muito forte trabalhando em prol que a casa cada vez mais tem uma imagem positiva, não só para o povo fortalezense, mas também para o povo cearense. É verdade. A aprovação do Código da Cidade, que é o antigo Código de Obras e Posturas, é uma demonstração desta harmonia. Que vai se finalizar. Vai ser oposição. Que vai se finalizar. Exato. Olha, oposição é oposição. Agora, muito qualificada, com um debate muito amadurecido, né? A situação também, né? E falar em Código da Cidade, oposição e situação também estão empenhadas em finalizar uma reforma do Estatuto interno da Casa, o regimento interno da Casa. Que é algo que já devia ter uma sido oficina feito. Em paralelo com o Senado Federal, né? Em conjunto com o Senado Federal, aconteceu nessa quinta-feira, 8, né? E sexta-feira, 9, né? Durante o dia inteiro, é uma capacitação, inclusive aberta à sociedade para inscreverem-se e participar para conhecer o regimento interno da Casa. Então, isso quer dizer que o importante, telespectador, né? Tanto da TV Fortaleza como da TV Assembleia estiver nos assistindo, se ele for sempre na homepage da Câmara Municipal, ele vai ter oportunidade de encontrar notícias referentes a esses atos, como também poder se inscrever, né? Isso. Informações. É muito interessante, Paulo. E uma coisa que, para mim, que eu acho que é importante, a cidadania digital é uma realidade. É uma realidade porque as plataformas, como nós acompanhamos o secretário de Controle Externo do TCE falando agora há pouco, aqui dentro do programa, as plataformas elas facilitam essa interação da gestão com fiscalização, né? E tudo. Paulo, obrigado. E eu acredito que na próxima semana vamos falar um pouco mais sobre o governo do Estado, porque com essa ida de Tasso Gereissati como relator da Previdência lá na Câmara Alta ou Senado, o cacife político dele vai aumentar, né, Paulo? E coloca luzes também sobre os agentes políticos do Estado, né? Principalmente aqueles que estão lá em Brasília. Cid Gomes. Exatamente. Luiz, um abraço. Obrigado, Paulo. Até a próxima oportunidade. A gente vai agradecendo a você, agradecendo a todos os telespectadores e telespectadoras do Pela Ordem. Um abraço, até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.